Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast, diagnosticado com autismo em 2015, e eu acho que há muito tempo estávamos esperando por um episódio sobre esse tema tão importante que é o capacitismo. Eu sou a Sara Rocha, tenho 30 anos, sou portuguesa, mas vivo no Reino Unido. Fui diagnosticada com autismo há cerca de um ano atrás e desde aí comecei numa jornada de tentar rever a minha própria identidade e comecei a escrever sobre ser autista. Bom, eu sou a Lau Patron, eu sou mãe de um menino que tem deficiência, não é autista, ele tem paralisia cerebral, mas essa vivência acabou me trazendo para um ativismo, inicialmente um ativismo muito junto com as mães, que a gente chama de atípicas hoje, mas não é bem uma palavra ideal, a gente vai ter que chegar em outros lugares em algum momento. E comecei esse ativismo muito perto das mães e acabei me aprofundando muito no tema capacitismo. Iniciei uma pesquisa há 2 anos, mais ou menos, e hoje faço as duas coisas. Sou ativista da inclusão da pessoa com deficiência em algumas frentes de trabalho, principalmente com mães nas regiões periféricas do Brasil. E sou profissional também, trabalho diretamente com empresas, enfim, num ciclo mais corporativo, pensando em soluções que sejam inclusivas e anticapacitistas. E como nossas convidadas já adiantaram, o tema de hoje é capacitismo. Nós vamos entender o que é e como ele opera no contexto da deficiência e também dentro do recorte do autismo. Se você está conhecendo o Introvertendo pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O Introvertendo é um podcast feito por autistas que discute autismo no cotidiano e nós estamos disponíveis nas principais plataformas de podcast. Você também pode acompanhar a gente no Facebook, no Twitter e no Instagram, procurando por Introvertendo. E além disso, também você pode escrever pra gente, dando seu feedback, sua opinião, que nós leremos aqui nossa sessão de leituras de e-mails. O Introvertendo é um podcast produzido pela Superplayer & Company. Para esse episódio, eu vou trazer aqui também uma fala do Marco Gavério, que falou com a gente um pouco sobre capacitismo do ponto de vista conceitual. O Marco, ele é um dos principais estudiosos sobre deficiência no Brasil, estuda o tema capacitismo já tem alguns anos, e foi um prazer que ele disponibilizasse um pouco do tempo dele, que é bastante escasso, para poder falar um pouco sobre capacitismo. Então vamos ouvir. Bom, atualmente a gente tem visto muitas discussões sobre o capacitismo. E uma das definições mais básicas e mais correntes que nós vemos hoje em muitos debates é a noção de que o capacitismo ele se resumiria à discriminação contra as pessoas com deficiência. Entretanto, é necessário a gente pensar em uma definição um pouco mais ampla. Primeiramente, porque a discriminação, o preconceito, a estigmatização que vem historicamente atrelada à noção de deficiência, ela é mais um efeito de uma série de estruturas e de conjunturas de relações sociais. Ou seja, o preconceito, a discriminação, a injúria, a violência que se enquadram e que enquadra determinados indivíduos em algumas categorias, pejorativas inclusive, elas não emergem do nada, elas emergem como formas de relações sociais que se cristalizam ao longo do tempo em determinadas estruturas culturais, em determinadas formas de interação, determinadas formas de ver determinados indivíduos e de considerar determinadas práticas. Então, o preconceito contra a pessoa com deficiência, o estigma contra a pessoa com deficiência, ele pode ser considerado muito mais um efeito do capacitismo do que a sua própria causa. Segundo ponto, se a discriminação ela é o efeito do capacitismo, ou ela tem uma correlação com o capacitismo, é porque o capacitismo também ele é uma série de relações, ele é uma estrutura, ele é uma rede de relações socioculturais que, de certa maneira, produz e depende de determinadas definições e de determinadas considerações do que é a deficiência
principalmente a partir da dicotomia entre aquele que é naturalmente capaz e daquele que seria naturalmente incapaz. Ou seja, há uma consideração dentro dessa dicotomia mais ampla de que se nasce normal e de que se nasce anormal. Mas, na verdade, a gente tem que pensar que a ideia do que é o normal, seja um indivíduo normal, ou seja, uma sociedade normalizada, ou indivíduos anormais e uma sociedade anormalizada, essas duas construções são fruto de uma relação. Uma não existe sem a outra, né? Não há a naturalização da capacidade sem a naturalização da incapacidade. Não há um enquadramento de que determinados indivíduos são mais capazes sem a comparação com indivíduos que seriam menos capazes. A ideia do capacitismo também precisa ser vista como uma matriz ou uma rede de relações que, ao mesmo tempo, produz essas definições e esses conceitos de que o capaz é algo normal e o incapaz é algo anormal, e dentro desse jogo produzem um tipo de noção de deficiência e também um sujeito deficiente específico, um sujeito com deficiência que vai ter uma determinada subjetividade e, com isso, também produz determinadas práticas sociais que vão objetivamente produzi-lo enquanto sujeito, inclusive fisicamente falando, né? Então, o capacitismo ele é essa estrutura de interações sociais, múltiplas interações sociais, e muitas vezes contraditórias, que estão produzindo subjetivamente e objetivamente os sujeitos com deficiência. Ou seja, dentro dessa possibilidade analítica, nós teríamos tanto a figura, a representação cultural da pessoa com deficiência como uma total dependente, como uma total incapaz e vulnerável, relembrando até mesmo as dimensões históricas do termo inválido aqui no Brasil. E, por outro lado, até mesmo nos discursos mais progressistas e mais humanitários, nós teríamos a ideia de que as pessoas com deficiência, na verdade, são completamente normais, ou tão mais normais quanto as outras pessoas que já são naturalmente consideradas normais. E, por isso, a normalidade das pessoas com deficiência está na sua capacidade, na sua falta de limitação, né, na sua possibilidade de independência e de autonomia. Ou seja, se constrói o deficiente completamente capaz. O deficiente que consegue fazer tudo sozinho, o deficiente que não precisa de políticas públicas, o deficiente que pode ter toda a iniciativa privada de sua própria vontade. Então, essas duas figurações da deficiência são produzidas dentro do mesmo esquema capacitista. Aquele indivíduo que é totalmente dependente e aquele indivíduo que é totalmente independente e que tem condição de superar todas as dificuldades sociais a partir da sua própria força de vontade, né? E aí a gente já amplia bastante a discussão sobre o capacitismo e matiza muito mais, e de uma maneira muito mais crítica, a ideia de que o capacitismo é simplesmente a injúria com relação a um corpo com deficiência, né? Até porque a própria noção de deficiência está em constante mutação histórica e cultural, mas só que isso é um papo para uma outra hora. Espero ter contribuído com o debate de vocês, galera. Um abraço. Muito obrigado, Marco, pelo áudio. Inclusive, ele fala uma coisa muito interessante que eu acho que se encaixa muito com uma coisa que a Lau costuma falar também em alguns espaços, que é sobre as diferentes formas que o capacitismo se manifesta. Porque quando as pessoas pensam que o capacitismo é só uma ofensa à pessoa com deficiência, e aí a gente, por exemplo, critica o discurso da superação, a pessoa fala assim, nossa, mas nós estamos valorizando a pessoa com deficiência, né? Nós estamos levantando ela, mas na verdade, sempre esse discurso da autonomia também, ele pode atrapalhar e atrapalha, muitas das vezes, as pessoas com deficiência que vão precisar ser dependentes e, portanto, isso não necessariamente é um problema. Então, eu queria que você, Lau, falasse um pouco sobre essas diferentes faces do capacitismo, porque eu sei que é algo que você costuma falar bastante, né? Até para as pessoas entenderem, assim, quais são as diferentes formas que isso pode se manifestar. Sim. Eu costumo dizer que o capacitismo é uma violência bastante refinada, assim, né?
porque ele se apresenta de diferentes formas, ele fala em diferentes tons, e ele se veste, né, com roupagens diferentes, e as pessoas não entendem que a gente está falando da mesma coisa, e muito menos que essa coisa é violenta com a existência de várias pessoas. Então, eu tenho gostado muito de cruzar no meu estudo do capacitismo com o estudo de outras populações, outros movimentos sociais. E o feminismo negro tem construído ferramental, algumas lentes, algumas ferramentas que eu estou achando muito incrível, assim, para se pensar em opressões em geral. E a gente tem a Patricia Hill Collins, que é uma autora do feminismo negro maravilhosa, e ela fala muito do conceito de imagens de controle. E esse é um conceito que, claro, ela estudou e pensou nele partindo de mulheres negras, da experiência de mulheres negras, mas ela mesma diz, né, que todo grupo social tem essas imagens de controle. E as imagens de controle da pessoa com deficiência, obviamente todas do capacitismo, são muito variadas, mas eu costumo falar muito de 4 principais, assim, que é a imagem do coitadinho, né, que é esse coitadinho incapaz, que as pessoas falam muito na rua, ainda verbalizam. Me choca um pouco como as pessoas ainda verbalizam essa coisa do ai, que coitadinho dele, numa visão de que a pessoa com deficiência tem uma vida ruim, de que ela é incapaz. A gente tem também uma imagem de controle que é muito preocupante para mim, que é a imagem do doente, que é a confusão entre doença e deficiência, né, que é, na verdade, deficiência é uma característica, não uma doença. E como qualquer característica, ela pode mudar, pode se desenvolver, pode mudar ao longo da vida, mas ela não é nunca sobre cura. E a gente tem também essa imagem de controle muito comum, que usam muito para contar nossas histórias, que é a imagem do herói da superação, né, a inspiração para todos nós, né, uma inspiração de vida, acho que é a que as pessoas menos entendem, exatamente por isso que tu disse, que parece um elogio, mas não é. Então, a mesma sociedade que impõe uma série de barreiras na vida da pessoa com deficiência e que não faz questão nenhuma de tirar essas barreiras, é a sociedade que vai entregar uma medalha para aqueles raros casos, né? E aí fica aquela coisa da meritocracia, do mérito, né? Os raros casos que conseguem ultrapassar essas barreiras, muitas vezes com muito sofrimento, num movimento de romantização desse sofrimento. E, por último, a imagem de controle que eu gosto de citar, porque eu acho que as pessoas se reconhecem nessas falas e nessas crenças, é a imagem de controle do anjo, né? Então, o anjo, o ser que só veio para fazer o bem na Terra, é um ser que veio para ensinar sobre o amor, livre de maldade, é um ser puro, assexuado, que não fala palavrão. Então, tem toda uma imagem que desumaniza de novo a pessoa com deficiência. É bom entender que todas essas imagens de controle desumanizam a pessoa com deficiência, não importa o quanto elas pareçam um elogio, porque elas tiram a pessoa desse lugar que deveria ser de direito essencial, que é só ser uma pessoa. Eu falo muito isso sobre o João. O João é só um menino de 8 anos, mas ele nunca é um menino de 8 anos. Ele é sempre o coitadinho, ou o doente, ou o anjinho, ou o herói que inspira a vida de todo mundo, como se ele estivesse a serviço dos outros. Então, acho sempre bem interessante pensar nas imagens, porque as pessoas reconhecem nas suas crenças elas, e talvez ajude a partir para uma conversa um pouco mais profunda, assim. Essa do anjo realmente é complicada. Aqui na comunidade do autismo, nós que somos adultos, nós temos que lidar com isso, e muitos autistas adultos têm um ódio, assim, extremo quando ouvem, meu anjo azul e etc. É um debate bastante complicado, assim, né, porque as pessoas levam muito pro lado pessoal. Você, Sara, que é autista adulta também, assim como eu, né? Eu tenho muita curiosidade de saber como é que você observa, né, as formas que o capacitismo se manifesta em relação aos autistas, agora dentro desse recorte. Eu concordo plenamente com o que a Lau disse. Também se aplica aos autistas, aliás, aplica-se a grande parte das pessoas com deficiência. Uma coisa do anjo realmente é algo que me incomoda bastante. Principalmente porque não só é a parte da inspiração e desumanização, como a Lau estava a dizer, mas também de infantilização. E algo que nós temos, principalmente na área do autismo, ou mesmo doenças mentais, ou outras situações mais crónicas, o que acontece é que as pessoas infantilizam o adulto, ou seja, eles falam com o adulto como se fosse uma criança. Ou então falam com uma criança como se ela não fosse inteligente, apenas
por ser não verbal, por exemplo, falam connosco como se não tivéssemos a capacidade que supostamente nós temos, porque eles não podem assumir que nós não temos essa capacidade. É algo que me incomoda bastante, porque só por ser não verbal não significa que não é inteligente, só por ser adulto autista não significa que não temos capacidades cognitivas de um adulto. E portanto, realmente a parte do anjo azul, eu compreendo que há muitas pessoas na comunidade a continuar a apoiar essa definição, mas para mim o que sinto com isso é que apenas estão a dizer que nós somos algo que veio à Terra e que não tem personalidade própria, ou seja, basicamente algo vazio, um anjo vazio, como se estivesse ali, e acho que isso aí temos que mudar com o tempo, a nossa ideia de que realmente adultos autistas devem ser tratados como adultos autistas, e crianças não podem ser assumidas que não têm inteligência suficiente. Essa infantilização faz todo sentido pensando em imagens de controle, porque é bom a gente pensar que imagens de controle é bem mais do que estereótipos, né? São ferramentas para manutenção de relações de poder. Então, quando a gente infantiliza uma pessoa, a gente está colocando ela no lugar onde é confortável para a estrutura que ela esteja. Então, é sobre isso, né? Eu vejo muita coisa da infantilização também, e aí não só na comunidade autista, tem histórias assim que eu não acredito, eu ouço de adultos que são cadeirantes ou que são deficientes visuais, e são inacreditáveis, assim. Então tem muito isso, né? As pessoas chegam a mudar o tom de voz para falar. E é isso, que a gente entenda que isso faz parte de uma estrutura que está fazendo essa manutenção dessas relações de poder e que quer que as coisas fiquem nesse lugar, porque esse lugar é mais confortável, do que ter que lidar com esse desconforto que é pensar na pessoa com deficiência como uma pessoa que precisa ser, a sua existência e vivência precisa ser normalizada como qualquer outra. É mais fácil manter as coisas assim, né? E também, eu por acaso, na parte do autismo, se eu puder adicionar, na área do autismo também, por exemplo, aconteceu há pouco tempo a J.K. Rowling, autora do Harry Potter, vir a público com uma... escrever um texto sobre o problema das pessoas de transgénero. E uma das situações que ela coloca lá é que as mulheres autistas estão mais mulheres autistas a passar a transição como transgénero. Mas ela fala como se nós não tivéssemos a capacidade cognitiva de reconhecer o nosso género, por exemplo. Portanto, não é apenas no Brasil ou em Portugal, é no mundo todo haver situações em que infantilizam e retiram a nossa capacidade de fazer decisões. E infelizmente isso ocorre até dentro do movimento de pessoas com deficiência, né? Que historicamente, pelo menos em alguns segmentos como o autismo, começou muito a partir de pais, do ativismo de pais. Eles tiveram um pioneirismo que é importante e deve ser valorizado em certa medida, mas quando as pessoas com deficiência, né? Quando as pessoas autistas começam a adentrar certos espaços, eu começo a perceber como é que o capacitismo ele opera, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de falar aqui no Introvertendo é que pelo menos até há 5 anos atrás, praticamente não tinha autista em eventos de autismo. O que está acontecendo de 5 anos para cá? Finalmente está tendo autistas em eventos de autismo, às vezes até em uma quantidade significativa, umas 5 pessoas por evento, mas você já entra no evento sendo direcionado àquilo que querem que você fale, né? Que você se centre na sua experiência, que você explore o passado da sua vida, ou seja, é realmente algo extremamente complicado. E a questão da infantilização da pessoa com deficiência é muito complexa, porque por outro lado também existe uma curiosidade sobre a vida pessoal da pessoa com deficiência, principalmente na questão da sexualidade, que muitas das vezes é predatória também. Então, sempre a gente trabalha com alguns polos, algumas características que são muito complicadas, assim. Então, ou a pessoa com deficiência, muitas vezes ela é vista como uma pessoa que não vai ter relacionamentos, por exemplo, que não vai ter uma vida amorosa, ou as pessoas têm uma curiosidade desmedida sobre a vida pessoal dessa pessoa e fazem perguntas completamente fora do escopo. E você, Sara, falou um pouco sobre a questão do capacitismo no contexto mundial, e para você que mora no Reino Unido e é de Portugal, eu tenho muita curiosidade de saber
Como é que é o capacitismo na Europa? Existem algumas particularidades em relação ao ambiente que você vive na temática do capacitismo? Um bocadinho diferente, eu penso. Em Portugal ainda está muito no começo o movimento na área dos autistas, e mesmo em termos de pessoas com deficiências. Não está muito a nível de mídia e expostos de certa forma, e portanto o que aconteceu é que permitiu-nos a nós autistas começar a falar antes dos pais, ou seja, os pais já falavam obviamente, e já havia um pequeno movimento, mas sinto que aceitam mais facilmente as vozes autistas adultas em Portugal do que no Brasil. No Brasil eu penso que como os pais começaram o ativismo bem mais cedo, acaba por ser um bocadinho o território dos pais, e é difícil alguns autistas adultos entrarem no ativismo. Em termos do Reino Unido, para ser sincera, é muito melhor. Sinto menos capacitismo. Claro que existe, como disse, a questão da J.K. Rowling e de certo muitos mais, mas existem infraestruturas para ter a certeza que garantem específicos acessos e facilidades que não vejo noutros países. De qualquer forma, infantilização, a parte de tratar a pessoa com deficiência como uma inspiração quando está apenas só a fazer a sua própria vida, não é? A sua própria vida normal, assumir falta de capacidades ou sentir pena, isso existe em todo lado, infelizmente. Quando a gente discute deficiência e até alguns temas como capacitismo, a gente também precisa pensar também no contexto da rede de pessoas em torno da pessoa com deficiência. Lá no início do episódio, Lau, você disse que o termo mães atípicas, né, é um termo muito usado, principalmente no campo do autismo, mas que é um termo que você disse que não é totalmente adequado. Eu queria que você comentasse um pouco disso, até mesmo a nível de informação aqui pra gente, porque eu costumo falar muito em maternidade atípica. Então, essa é uma discussão, né? É uma discussão que está acontecendo. Eu costumo dizer que discussões que estão acontecendo são coisas boas, assim. Eu acho que a gente tem que questionar tudo que vem muito pronto, porque esse é o lugar de construção, questionar, né? Então, tem muita gente que não gosta do termo atípica, que acha que atípica puxa para um lugar de anormal. Eu entendo assim também, mas eu entendo que a minha maternidade atípica é um lugar social que eu ocupo por ser mãe de um menino que tem deficiência e por isso é sistematicamente atravessado pelo capacitismo. Então, eu entendo a maternidade atípica como um lugar social. Então, para mim, o termo é tranquilo. Mas tem mães que entendem que o que a gente está dizendo com maternidade atípica é que os nossos filhos são atípicos. É que os nossos filhos são anormais. Então, aí cabe uma discussão longa, assim, porque a gente está falando de muitos tipos de deficiência, a gente está falando de muitas percepções diferentes, como tu disse, no meio do autismo, esse termo atípico é mais comum. Em outros mundinhos, assim, dessas caixinhas, né, já não é tão comum. Então, tem percepções muito diferentes, e eu acho que a gente não vai chegar exatamente num consenso. Mas o que eu entendo por maternidade atípica é isso, a gente precisa dar um nome para existir, né? Dizer que eu sou só mãe não dá conta do que eu vivo enquanto mãe. Não dá conta porque não tem políticas públicas que me respeitem, não dá conta porque as escolas negam vaga para o meu filho ainda, não dá conta porque existe uma estrutura social que faz de tudo para me deixar à margem e deixar o João à margem, né? Eu estou nessa experiência, obviamente, por tabela. Então, dar um nome para essa maternidade é importante para que essa maternidade exista, para que ela seja falada, para que ela seja discutida e para que a gente tenha espaço de luta, principalmente por direitos. Então, eu entendo isso, assim, maternidade atípica como um lugar social ocupado nesse momento por mim, mas eu torço muito para um dia que eu possa ser sua mãe. Eu brinco muito com isso, né? Porque o dia que eu puder ser sua mãe, o dia que eu não precisar de sobrenome, o dia que eu só puder falar sobre a minha maternidade de uma forma normalizada, significa que a gente já mudou muitas coisas da estrutura e que o João já não precisa ser sinalizado a todo momento como um ser diferente em todos os espaços que ele ocupa. É interessante isso, até porque você falou, né, são diferentes olhares e diferentes vivências conforme a deficiência, né? O universo das pessoas com deficiência ele é muito complexo e eu sempre fiquei pensando, e até dialogando com outros autistas, de como que o movimento do autismo, que é um movimento que tem as suas especificidades, ele tem uma história
que às vezes até caminha de forma paralela a outras deficiências, pode dialogar melhor com o movimento das pessoas com deficiência, e não só isso, de também encontrar características em comum, porque parece às vezes que dentro do autismo, eu não sei qual é a opinião da Sara e a sua, Lau, mas parece que às vezes dentro do campo do autismo as pessoas sentem uma certa exclusividade, sabe? O autismo ele é diferente, o autismo é uma categoria especial. E eu acho que tem muitas coisas que são parecidas, na verdade, né? E a gente não percebe. Eu acho que tem muitas coisas. Eu acho que a estrutura é a mesma, né? A estrutura que a gente precisa combater e questionar é a mesma. E por isso que eu acredito muito em conversas que se cruzam. Obviamente, é aquilo que a gente falou no começo também, a gente tem essa necessidade das conversas específicas, porque existe uma necessidade das pessoas entenderem a sua própria vivência, debaterem com pessoas que têm vivências parecidas, existe essa necessidade. Mas existe uma necessidade que eu sinto e torço muito para que a gente caminhe para isso em algum momento, que é de entender qual é a parte da conversa que nos une, que nos coloca todos em lugares parecidos. E me parece que é esse lugar frente a essa estrutura capacitista. A estrutura é a mesma. E quando a gente encontrar esse diálogo maior, eu acredito que o movimento todo ganha muito mais força. Pessoalmente, da minha parte, eu penso que há uma questão muito grande na parte do autismo, que é o autismo uma deficiência ou é uma área social, uma diversidade social? E começa a haver esta questão. Pessoalmente, eu penso que é uma deficiência devido a como a sociedade nos coloca na própria sociedade, as dificuldades que nos impõe. Eu, pessoalmente, eu sou autista, mas também sou pessoa com deficiência, porque tenho deficiências auditivas e tenho uma autoimune. E portanto, a questão é até que ponto é que o autismo, se não houvesse qualquer dificuldade social, realmente era uma deficiência. Agora, o problema é, qualquer tipo de deficiência isso iria acontecer, porque se tivéssemos acessibilidade, se não houvesse capacitismo, todo tipo de deficiências já não iriam ser deficiências, iriam estar integradas, iriam ter facilidade em trabalhar, não todas, obviamente, com diferentes níveis, mas teriam muito mais acesso à sociedade. E penso que é uma grande questão que começa a surgir agora, principalmente na área do autismo, e muitas pessoas dizem que não são cientes. Eu acho que também é um bocadinho um capacitismo internalizado, ou seja, acharmos que ser deficiente também tem a sua parte de ser inferior. Pessoalmente, eu penso que é um bocadinho assim. Se é ou não, teremos que ver nos próximos tempos e discutir e falar mais sobre o assunto. Dizer que eu concordo muito com a Sara, assim, porque é isso, né? A deficiência, ela acontece no encontro desse corpo que tem a sua especificidade com um mundo absolutamente excludente, não acessível em diversas camadas. Então, a gente estuda muito isso quando a gente vai olhar as teorias, né, feitas ao longo do tempo, pensando na pessoa com deficiência, nessa vivência, e é isso, onde a deficiência está localizada? Se o mundo fosse todo acessível, bem o que a Sara disse, será que a gente estaria aqui falando de deficiência? Será que a gente colocaria as pessoas nessas categorias? Será que a gente precisaria desses termos? Então, penso muito sobre isso também. E acho que sim, Sara, tem um nível... Assim, todos nós fomos educados para sermos capacitistas. Todos nós fomos educados nessa estrutura que é essencialmente capacitista. Então, todos nós temos reflexos disso, em maior ou menor nível, assim. E acho que tem uma força muito grande de tirar a deficiência desse lugar de ser uma coisa ruim, uma coisa inferior. E acho que a gente só consegue fazer isso realmente com diálogos mais coletivos, e talvez esse seja o ponto de entender que nesse ponto estamos no mesmo lugar, embora, como vocês dois já falaram, o mundo das deficiências seja muito vasto, muito diverso, muito plural. Sim, no caso do autismo também tem uma questão histórica, né? Eu acho que o diagnóstico de síndrome de Asperger ajudou bastante as pessoas se confundirem nesse sentido. Existe uma relutância das pessoas que foram diagnosticadas com síndrome de Asperger em se aceitarem como pessoas com deficiência, de entenderem a relação da chamada síndrome de Asperger com o transtorno do espectro do autismo, que é a definição atual que a gente usa. Então também tem essa particularidade, mas ao mesmo tempo tem
essa contradição, assim, em certa medida, né? De que autistas que passaram a vida inteira desassistidos, que conseguiram ter uma certa autonomia, às vezes a trancos e barrancos, tendo outros problemas com ansiedade, depressão e etc. Mas, ao mesmo tempo, eles não aceitam a sua existência enquanto pessoa com deficiência, sem entender de todo o processo que eles passaram. Então, isso também é uma questão de tempo e a gente tem que respeitar, né? Do ponto de vista individual. É que o síndrome de Asperger, também o que acontece, outra forma de capacitismo é assumir que não temos incapacidades ou que não temos deficiências, porque externamente, como mascaramos tanto, muitas pessoas apenas assumem que nós não temos qualquer deficiência ou dificuldade, ou que não somos autistas por não ter essa dificuldade. É outra forma de capacitismo e que por agora quando comentaste, lembrei-me de falar também. Com certeza, né? E aí tem toda uma questão também sobre a questão do diagnóstico, o profissional que se nega a entregar um laudo achando que você está correndo atrás de privilégios, que na verdade são direitos. É uma longa discussão, é um negócio realmente muito complexo, assim, e que infelizmente não dizem respeito somente ao autismo, mas eu já vi outras pessoas com deficiência também relatarem coisas parecidas. Sara e Lau, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Introvertendo. Infelizmente o papo é curto, mas foi muito legal. Eu queria que vocês dessem um recado final, alguma coisa que vocês acharam que ficou faltando e também indicações de leitura. Quem quiser saber mais sobre capacitismo ou sobre deficiência, alguma coisa interessante aí, fiquem à vontade. Eu tenho no Instagram e no Facebook o Autismo em Português. Eu tento falar um bocadinho sobre capacitismo, mas em geral sobre a experiência autista, ou o website www.thatactivism.com, e tanto um como no outro tenho em português, e tento expressar o melhor que posso a nossa realidade. Bom, a gente começou conversando um pouquinho, eu e tu, sobre os efeitos do capacitismo, assim, né, na vida adulta das pessoas, e eu acho que eu queria encerrar só dando alguns dados assustadores do Brasil, que é 1% das pessoas com deficiência estão no mercado de trabalho formal, 61% das pessoas com deficiência no Brasil sequer terminam o ensino fundamental, e só 6% chegam no ensino superior, numa faculdade. Esses são números que não falam sobre a capacidade das pessoas, mas são números que falam diretamente sobre essa estrutura capacitista, e nesses números a gente não consegue diferenciar quem é autista, de quem tem paralisia cerebral, de quem tem surdez. A gente simplesmente está falando de um grupo de pessoas que é sistematicamente excluído por ser quem é, por ter as características que tem. E eu fico com essa coisa para a gente pensar, assim, nessa provocação, né? Qual é a importância de falar do capacitismo? Ainda tem gente dizendo que é mimimi, que é só mais um nome, só mais um nome para a gente reclamar um pouco. E, na verdade, é uma violência mesmo, e é uma violência que está deixando muita gente de fora. As minhas redes são Lau Patron, me encontram por aí, eu estou sempre escrevendo alguma coisa sobre isso. Em termos de autismo, só 15%, e isto aqui são dados do Reino Unido, porque não há dados em Portugal e em Brasil também há muito poucos, que só 15% trabalham, e que temos uma probabilidade 9 vezes superior de tentar ou cometer suicídio. Isso mostra também a nossa dificuldade em integrar a sociedade, e o quão precisamos de um espaço nela.